Oi pessoal, tudo bom? Esta vai ser a nossa primeira videoaula. Então é uma experiência inovadora no curso de Ciências Contábeis, nessa nossa disciplina que, de certa forma, também é à distância. Bem, o nosso conteúdo de hoje é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem sido um instrumento cada vez mais utilizado por organizações de diferentes portes. Grandes, médias, pequenas empresas e não só empresas da área privada, mas também instituições não governamentais também têm buscado utilizar o planejamento estratégico como um instrumento direcionador da sua gestão, da sua administração, enfim, da estratégia do seu negócio. Bem, basicamente, os pontos que nós vamos trabalhar dentro do que é o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico não é simplesmente um instrumento que eu tenho ele pronto, eu preencho dados e ele está pronto para ser executado. Não, ele é elaborado conforme a própria organização. Então, basicamente, os tópicos, como vocês podem acompanhar, que são analisados para uma boa elaboração de um planejamento estratégico, parte da avaliação do que é o valor da empresa, a sua visão, a sua missão. A questão da análise do ambiente empresarial, ela é fundamental. O que vem a ser essa análise ambiental? Identificar as oportunidades e as ameaças que o ambiente empresarial apresenta, assim como identificar os pontos fortes e os pontos fracos do ambiente empresarial. E a partir dessas identificações, tanto do ponto de vista interno como externo da empresa, é possível então construir tendência e construir cenários possíveis, sejam eles positivos, realistas ou pessimistas. E assim, busca-se uma seleção das alternativas e estratégias. Com todo esse levantamento, essa estruturação, então parte-se para a elaboração do BSC, do Balanced Scorecard, que basicamente resume e apresenta uma forma de controle e monitoramento das estratégias definidas a partir do planejamento estratégico. E por fim, após essa nossa apresentação desses conteúdos, nós vamos estar sempre propondo atividades práticas para que vocês possam, de fato, experimentar e oportunizando assim uma vivência mais prática do que é o planejamento estratégico. Então, primeiro momento, nós temos que definir o que é um planejamento estratégico. Vocês já devem ter participado lá da nossa enquete, colocando alguns conceitos. Então, a partir de agora, então nós vamos apresentar um conceito um pouco mais formal e aí vocês vão cruzar com o que vocês apresentaram para nós vermos o que nós estamos convergindo. O planejamento estratégico é um processo que consiste numa análise e essa análise ela é sistemática. Sistemática do quê? Dos pontos fortes e dos pontos fracos, das oportunidades e das ameaças que a empresa tem. No primeiro momento, o que são os pontos fortes e pontos fracos? Pontos fortes e pontos fracos diz respeito àquilo que a empresa internamente pode administrar. E o que são as oportunidades e ameaças? As oportunidades e ameaças diz respeito àquilo que está externo à empresa. Então, o planejamento basicamente é eu conseguir analisar e identificar os meus pontos fortes, os fracos internamente e analisar quais são as minhas oportunidades e ameaças. E a partir dessa análise sistemática, então traçar estratégias e planos de execução. Essa análise, então, ela tem um intuito de estabelecer objetivos, estratégias e ações que possibilitam um aumento da competitividade empresarial. Como vocês podem acompanhar, o planejamento ele é um modelo de decisão e ele deve ser unificado e integrador dentro de uma organização. De que forma? Ele determina o propósito organizacional em termos de valores, missão, objetivos, estratégias, metas e ações, com o foco principal de priorizar a alocação dos recursos que vão ser utilizados e que vão estar disponibilizados para a organização. Nesse sentido também, ele delimita os domínios de atuação da instituição, descreve as condições internas e externas, dando resposta ao ambiente que surge para a organização e como que a empresa vai poder modificar essa situação, esse ambiente, para se fortalecer. Também tem como objetivo engajar todos os níveis da instituição. Quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente não pode pensar só
no nível estratégico da empresa. Não. Todos os níveis da organização, eles têm que estar, de uma certa forma, alinhados para que se faça cumprir. Bem, nosso objetivo, então, é a gestão da empresa. Aí eu pergunto, a gestão da empresa, ela é estratégica?